pessoal, eu sou o Felipe, do time de marketing aqui da Bicorp, e estou muito feliz de estar mais uma vez aqui com vocês. Dessa vez, esse é o último episódio do Fala Expert, diretamente do Conar, mas esse projeto continua, então acompanhe nas nossas redes sociais. Sempre procurar Bicorp e você acha a gente lá. E falando de evento, né, do Conar, uma coisa muito importante no evento são as conexões estratégicas, né, conversar, conhecer pessoas, e esse vai ser o tema de hoje. Como a importância de conexões estratégicas na vida profissional, como ela está ajudando no desenvolvimento não só dos colaboradores, mas também das empresas. Por isso, a gente vai conversar com Rafael Carvalho, que é diretor de clientes da Unchão Brasil, formado em administração com MBA em gestão empresarial. Bem-vindo, Rafael. Fico muito feliz com a sua presença. Obrigado, eu que agradeço o convite da Bicorp, muito feliz de estar aqui nessa edição 2023 do Conar e muito a se falar sobre networking hoje. Com certeza. Então, estamos aqui também com Renata Horta, que é diretora de Gente e Gestão na Farmax, formada em administração com pós em gestão de pessoas e marketing. Bem-vinda, Renata. Muito obrigada, Felipe. Eu estou muito feliz com o convite. A gente vai ter um papo muito legal hoje. Com certeza. Bom, o networking, ou seja, a construção e a manutenção de uma rede de contatos profissionais, é extremamente importante para impulsionar a carreira de uma pessoa, né? A conexão com os profissionais te permite maior visibilidade e reconhecimento, aprimorar conhecimento, gerar insights, acesso a novas oportunidades, tanto de negócios como de emprego, dentre outros benefícios. Uma pesquisa realizada pela Harvard Business Review mostrou que 85% das oportunidades de emprego são preenchidas por meio do networking, ou seja, por meio de conexões, né, de pessoas conhecidas. O primeiro passo para construir relacionamentos genuínos e de longo prazo é definir um objetivo. Participe de eventos, fóruns, grupos e esteja disposto não só a obter, mas também a ajudar outros profissionais, né? Bom, nesse sentido, Renata, como as pessoas definem quais conexões são estratégicas e necessárias não só para elas, mas também para as empresas? Obrigada pela pergunta, Felipe. Eu acredito que diversidade é fonte de riqueza. Então, vamos partir do pressuposto que vale a pena conhecer qualquer pessoa, porque sempre tem alguém que pode nos ensinar algo. Mas olhando para o ambiente corporativo, acho que vale entender o core do negócio, de que maneira você atua para amplificar o negócio da companhia onde você trabalha e mapear alguns stakeholders, né? Algumas pessoas que vale a pena você aprender, e a sua fala foi perfeita, também ensinar. Porque quando a gente fala de conhecer gente, fazer networking, é sempre uma troca. Então, na minha perspectiva, entenda a sua área de atuação, mapeie alguns outros profissionais das mesmas áreas de atuação que você e estabeleça um canal direto de comunicação. Mas, de novo, nunca abra mão de uma boa conversa, porque às vezes um bom insight pode vir de onde menos se espera. É legal demais. É legal essa fala que você trouxe, da gente não ter um objetivo tão, assim, de apenas colher, né, das pessoas, mas de também ajudar. Então, igual você falou, qualquer que seja uma conversa, conhecer pessoas pode se tornar estratégico, mas não que a gente tenha que estar com essa esperança, né? Porque, mesmo que não seja uma oportunidade profissional, com certeza você consegue aprender, desenvolver de alguma forma, né? Exatamente, porque eu acho que a gente tem que entender que toda oportunidade é um networking. Você está dentro de um avião e tem uma pessoa do seu lado, eventualmente aquela pessoa pode te ensinar algo muito importante. Então, tenta estabelecer um canal de comunicação. A gente sabe que tem algumas pessoas que são mais tímidas, preferem ficar assim mais discretas. Na minha opinião, a gente nunca deve perder a oportunidade de se conectar com alguém. Porque pode ser que um pequeno ensinamento ali transforme a sua jornada depois. Já aconteceu comigo, então eu falo de quem já viveu a experiência. E foi muito legal. Você tocou aí num ponto interessante que né? Muitas pessoas são tímidas e têm certa dificuldade aí. Então, aí, por isso eu queria falar agora com o Rafael, quais dicas você daria para uma pessoa que tem dificuldade de se conectar com outros profissionais e quer colocar em prática alguma estratégia? Até antes de falar isso, você trouxe que a pesquisa da Harvard Business Review diz que 85% das vagas vêm por indicações, que era exatamente o que a gente fazia alguns minutos atrás. Nós estávamos sentados conversando, iam conversando com o outro, olha, tem essa pessoa sem dica, faz isso, faz aquilo. E é isso que o network ele proporciona. Então, mostra que na prática, independente da sua posição, independente da empresa que você esteja, ele funciona de verdade. Tá? Agora, puxando o gancho para a sua pergunta, eu acredito muito que network ele pode ser aprendido, ele é processo.
E trazendo esse gancho que a Renata trouxe, network é doação. Você precisa se doar. E quando eu falo se doar, você vai doar dois aspectos. Para o seu tempo, porque você precisa construir essa rede de relacionamento, e você também vai se doar para ajudar o outro. Network não é quando eu preciso da ajuda do Felipe, da Renata, eu entro em contato. Pelo contrário, como eu posso ajudar? E assim você vai criando essa rede de auxílios, que no momento oportuno, isso vai voltar para você de alguma forma. Só que para fazer isso, você precisa se dedicar tempo. Então, para quem tem vergonha, para quem não tem necessariamente, não está muito aberto a fazer esse network, o primeiro passo é reconhecer isso e se propor a fazer diferente. Sabe uma dica pequena que eu sempre dou para as minhas equipes, com quem eu sempre ando? Quando você for no evento, evita ficar com quem você conhece. Se propõe a conhecer pelo menos uma pessoa nova. Comece com uma. Depois você vai conhecer outra, e outra, e outra. E não tem problema. Todo mundo pergunta para mim, mas o que eu falo com a pessoa? Se apresenta, seja transparente. Oi, eu sou o Rafael, eu venho te conhecer, eu sou da Anshan. Enfim, trata isso. Então, o primeiro ponto é reconheça, se propõe a fazer uma conexão nova, dedique tempo para isso. Então, se você conhecer uma pessoa nova, dê os próximos passos. Então, se conhecer a Renata hoje, conecta no LinkedIn, manda um e-mail, marca depois um café, utilize o seu tempo vago para poder conhecer, trocar um pouco mais. E lembre-se, network é doação. Então, o que você pode ajudar com o outro? Todo mundo precisa, né, conhecer novas coisas, novas pessoas, novas conexões. Então, essas são algumas dicas que eu diria. Legal. Tem muito do que você falou, porque networking é mesmo um ato de generosidade. E o universo conspira, né? De alguma forma, como você apresenta pessoas, você conecta pessoas, eventualmente isso volta de uma maneira positiva. E a pandemia, ela criou um modelo diferente de networking. A gente perdeu a oportunidade das conexões presenciais num período grande e precisou utilizar de ferramentas virtuais. E aí o Rafa falou do LinkedIn. Se a pessoa é tímida, use o LinkedIn, comece com uma abordagem virtual e fala, olha, eu vou estar nesse evento, você vai estar também? Será que a gente pode combinar de tomar um café? Porque se quebra o gelo virtualmente, depois fica muito mais fácil voltar para o mundo real. Ótimo gancho. Já que você está no LinkedIn, você conhece a pessoa, aproveita, olha o que ela posta, quais são os temas em comum. Isso já pode ser um quebra-gelo para uma próxima conversa. Exatamente. Um comentário num post, a pessoa vai se sentir reconhecida, orgulhosa, vai fazer questão de conversar com você e continuar isso. Muito legal. Essa é uma dica que eu vou levar para mim, que eu gostei demais de pensar o networking como doação, né? E aí o que vir de ganho nisso vai ser um plus, né? Vai ser o meu objetivo fazer naquilo. Porque, apesar de ser doação, como tudo na vida, precisa ser um processo. Eu falo para as pessoas, você quer fazer network, gente, coloca isso de uma forma processual para você fazer mesmo, porque senão se perde. Faz um PDI, né? Um programa de desenvolvimento. Exatamente, isso. Se propõe a fazer, se propõe a conhecer e manter esses relacionamentos ali ao longo do tempo. Legal. Bom, e agora, olhando mais da perspectiva da empresa, Renato, como que a empresa pode pensar e incentivar, né, ajudar os colaboradores nesse sentido mesmo, de conseguir, de sair do zero, de dar o primeiro passo? Te conto tudo e te conto como a gente faz na farmácia, que é a empresa onde eu trabalho. Eu já trabalhei em organizações, eu já tive contato com organizações que desestimulam o network. Porque passa a impressão de que se o funcionário está, por exemplo, numa rede como o LinkedIn, ele está procurando outra coisa. Então, a organização opta por não estimular a presença dele em eventos. Nas companhias que eu trabalhei, e especialmente na empresa que eu estou hoje, a gente faz exatamente o oposto. A gente quer que as nossas pessoas sejam multiplicadoras da voz da organização e da cultura da empresa. Porque networking também é para preencher posições internas. Então, como o Rafa trouxe, a gente estava aqui conversando, ele fala, putz, eu tenho uma vaga lá, eu falo, eu tenho uma pessoa para poder te indicar. A gente soltou um programa recentemente na farmácia, que chama Vozes do LinkedIn. E tem alguns influenciadores que foram selecionados, foram ensinados, a gente trabalhou com essas pessoas para que elas se posicionem no LinkedIn, claro, se elas tiverem o desejo de fazer, para contar um pouco de como a empresa funciona, como a nossa cultura funciona, como é o clima de trabalho, e elas fazem posts orgânicos, que geram curtidas, geram comentários, geram interesse na marca empregadora. Então, na empresa que eu trabalho, a gente não só estimula o networking, como a gente acredita que como
processo de desenvolvimento de marca empregadora é o melhor que pode existir, porque é uma fala legítima. É de quem está vivendo de maneira natural aquele ambiente e acha que vale a pena trazer mais pessoas para estarem trabalhando lá. Então, para arredondar, né, a pergunta que você me fez, eu acho que vale a pena as organizações entenderem quem são boas pessoas que acreditam naquele modelo de trabalho, que acreditam naquela companhia e estimulem que essas pessoas sejam porta-vozes de toda a organização. Não pode ficar, por exemplo, só na responsabilidade do RH. É pouco. Tem muita gente formando opinião sobre a empresa que a gente trabalha. Então, acho que vale a pena e acho que se a organização de alguém que está nos ouvindo ainda não faz isso, vale a pena sugerir. O resultado é que a gente tem vagas sendo preenchidas em tempo muito menor, porque o networking permite que a gente conheça os melhores profissionais. Que empresa não quer ter os melhores profissionais trabalhando, indicado pelas pessoas que dela já fazem parte? Aí funciona. Tem muitos resultados, né, Renata? Então, você tem os resultados de pessoas, de preenchimento de vagas, você tem o resultado, quando a gente fala de employer branding, da sua marca, né, das pessoas falando sobre o seu negócio, sobre sua empresa. Você fecha negócios, você fecha parcerias. Então, o network ele te abre muitas portas. Esse pensamento da empresa, não, porque meu colaborador pode sair, gente, quem quer sair, vai sair, seja por onde for. Então, é muito melhor você estimular um bom network, porque você movimenta a sua marca, o seu negócio, cria oportunidades, do que necessariamente você ficar da porta para dentro. Detalhe, isso abre muito a percepção quando você conversa com outros setores, outras pessoas de áreas. Você começa a ver até oportunidades para resolver problemas do seu dia a dia em conversas ali de 10, 15, 20 minutos com pessoas de outros ambientes. Você fala, pô, por que eu nunca pensei nisso? Porque aquela pessoa está num outro, ela é exposta a um outro ambiente, a outras ideias, iniciativas, e que aquilo pode ser aplicado para você no seu dia a dia. Então, o network, inclusive, traz todos esses resultados para uma companhia. Legal demais, gente. E a gente vive num mundo cada vez mais digital, né? A tecnologia está aí crescendo em um ritmo muito acelerado e isso traz algumas oportunidades, né, para a gente. Então, Rafael, quais oportunidades as pessoas podem chegar nesse sentido do networking, de conexões, para a vida mesmo, profissional, para as empresas? Já falamos até um pouco disso, aproveitar essas oportunidades no mundo digital. Mas olha só, todas essas ferramentas, elas vieram inclusive para facilitar para aqueles que não necessariamente tenham essa aptidão de fazer o relacionamento. As redes sociais estão ali, você pode abordar as pessoas de outra forma, de outra maneira. Mas, volta a ressaltar, as conexões precisam ser genuínas. Você tem que ter um interesse genuíno pela pessoa, pelo que ela fala, e mais uma vez, esse sentimento de doação. Mas, para quem está querendo criar esse rol, é muito importante você entender, cara, quais são os temas, afinidades que eu tenho. Comece a procurar pessoas que trabalhem dentro desses temas e afinidades. Então, se você é da RH, já sugiro se conectar com a Renata, viu, gente? Mas, assim, se o seu objetivo é gestão de pessoas, então se conecta. Gestores de RH, algumas, né, outras pessoas, influenciadores nessas pautas, comece a ler o que eles estão falando, interaja nas redes sociais. Gente, o que não falta é rede social. Você tem o Instagram, você tem o Twitter, que é mais Twitter, né, X, você tem o LinkedIn, TikTok, Facebook, você tem N formas de se conectar. Isso no mundo digital, fora no mundo presencial, você tem um CONAR, você tem feiras, eventos, encontros, tudo isso. Então, vai, se conecta, se propõe a fazer, interaja, curte, põe um comentário. Se você quer, talvez, fazer uma outra conexão com essa pessoa, não tenha vergonha, manda uma mensagem. O não você já tem. O máximo vai acontecer é a pessoa ou não te respondeu ou falar não, mas está tudo bem. Mas é importante que em algum momento alguém pode falar isso para você. O que não pode ser feito, não sai adicionando suas pessoas de RHs, né, procurando um emprego. Não, talvez não seja o melhor caminho. Busque interagir, conhecer, conversar, e acho que desta forma você pode ter resultados ainda melhores. Outro ponto, depois que você começou a conhecer, interagir, começa a se doar. Como você pode ajudar? Como você pode contribuir? Lembra que eu falei, olha os posts, olha os comentários? Então, talvez alguém vai lá e postou alguma coisa, você pode, olha, segue aqui um artigo sobre aquele assunto que você leu, fez, escreveu, achei interessante para você. Ou se aquela empresa postou uma vaga, às vezes não é para você, dica, você fala, olha, eu vi essa vaga, tem um amigo assim, acessado, começa a se doar dentro desse sentido. Vou contar um exemplo muito rápido, se vocês permitirem. Claro. 2 meses atrás, tinha uma pessoa que eu seguia no LinkedIn, ele é o CEO da Volts, eu gostava muito do que ele postava, muito mesmo, deixa fazer muito sentido para mim, eu interagia, curtia. E eu falei, vou contar ele para aparecer no evento, por que não?
Mandei no LinkedIn. Não deu outra. Em junho, ele foi palestrar em Goiânia. Eu fui, conheci, descobrimos que nós tínhamos vários amigos em comum. Olha só. E um desses amigos em comum deles era de Uberlândia. Quando eu estive em Uberlândia, acessei esse amigo dele, tiramos uma foto, mostramos juntos e olha só, já conectamos 3 pessoas. Incrível. Então, você vai fazendo essas conexões ao longo do tempo. Então, você vai mantendo esse network e ele só tende a aumentar. O network é escalável, tá, gente? Para quem gosta do network, ele é escalável. E tem uma teoria que diz que você precisa de 3 pessoas para chegar em qualquer outra pessoa. Então, as minhas dicas que eu poderia dar é usem os meios digitais para favorecer o seu network. Legal. Muito bom. Tem um ponto que eu acho que vale a pena acrescentar, porque o network ele exige responsabilidade. E aí eu vou pegar o seu gancho. Eu sou uma pessoa que tem uma preocupação de tentar responder todo mundo no LinkedIn. E eu recebo todo tipo de informação. Não é sempre que eu consigo, não, mas eu me esforço para. Eu acho que se a pessoa dedicou um tempo dela a me mandar uma mensagem, o mínimo que eu posso fazer é tentar responder. E aí são nessas horas que a gente se surpreende com as conexões que podem acontecer. Mas tem uma coisa que é importante. Não pode ser comoditizado, não pode ser Ctrl-C, Ctrl-V. Eu já recebi mensagens que a pessoa me chama por outro nome. Porque ela está provavelmente procurando um emprego, quer fazer uma conexão, e ela não se dá o trabalho de trocar o nome do título. Falar assim, em vez de me chamar de Renata, fala assim, ô Laura, ô Luísa, não era para mim aquilo. Ela deu um Ctrl-C, Ctrl-V para 500 pessoas, e na hora que a mensagem chegou para mim, chegou errada. Eu também respondo. Mas eu acho que é importante lembrar que é responsável da nossa parte nos apresentar da melhor forma. Então, se for para fazer network, se for para provocar alguém, presencial ou virtualmente, tenta entender quais são as áreas de interesse daquela pessoa, mas mais do que isso, tenha preocupação de saber o nome dela, de gravar o nome dela, de ser educado, de ser gentil. E se for virtual, procure usar as informações corretas, porque todos nós estamos sendo observados o tempo todo. A gente constrói a nossa marca pessoal nas menores ações. O tempo inteiro estamos sendo observados. É importante ser educado, é importante ser gentil, é importante ser generoso e também entender que tem uma pessoa do outro lado. Porque já aconteceu também de eu demorar 3 dias para responder alguém, você não me responde, e eu estou precisando falar, e às vezes eu estou assim numa loucura, eu estou de férias. Então, a empatia também faz parte do network, em qualquer contexto. Por isso, precisa ser legítimo. Legítimo e responsável, né? Trazendo isso que a Renata trouxe. Gente, você quer interagir com alguém, se você partir da commodity, não vai funcionar. Você percebe, ela sente. E você não consegue, você só trata o commodity se for no virtual. No presencial não tem como se tratar. Então usa como se fosse no presencial mesmo. Vai no personalizado, interage, puxa gancho, olha, pesquisa, lê. Escuta com atenção. Lembra, gente, dedica. Network é dedicar e se doar para o outro. Bom, a gente também já falou de muitos benefícios, né, para as empresas, já discutiram bastante aí. E um deles, assim, vocês já até não tocaram na expressão, mas já falaram do que é o benchmark, né, que surge com o networking, que é extremamente importante, né, para as empresas, é muito estratégico. Então, eu queria... E aí, o networking, ele pode, né, reduzir custos, otimizar processos e muitas outras coisas. Então, Renata, como que você enxerga essa oportunidade? Felipe, eu amo o benchmarking com todas as minhas forças. Se eu pudesse, meu time, porque meu time tem que fazer outras entregas, não deixar eles o dia inteiro fazendo benchmarking. Porque é uma maneira muito eficiente e barata, para não dizer gratuita, porque a gente doa tempo de aprender. E você aprender pelo outro, pela experiência do outro, talvez seja uma das melhores formas de aprendizado na vida adulta. E aí, muitas pessoas falam, é possível fazer um benchmarking? Eu digo, é claro. E aí eu dou o meu tempo, meu time doa o tempo, porque a troca de inteligência, de conhecimento, de experiência é muito rica. Você entra num benchmarking, eventualmente, achando que você vai ensinar alguma coisa, a gente sai com a bagagem muito mais cheia de aprendizado. Então, para mim, é uma ferramenta que se as empresas não estão usando no máximo ainda, deveriam utilizar. Se for mais difícil, se a empresa for muito complexa, estabelece algumas regras para não ter, por exemplo, conflito de interesse, para não ser um benchmark com um concorrente direto. Mas na nossa área, por exemplo, de humanidades, de saúde física e mental, de gestão de pessoas, todo mundo lida com a gente. Todo mundo tem uma experiência muito boa para poder dividir.
escolhe, experimenta e a minha experiência pessoal é que depois dos benchmarkings eu saio muito melhor. É quase uma imersão de uma semana, às vezes, um treinamento que, pelo aprendizado do outro, eu antecipo, acelero e trato muito mais rápido o problema. E hoje as pessoas estão muito generosas, porque acho que a pandemia também ensinou isso, que a gente precisava se ajudar de alguma forma. Com todos os últimos benchmarks que a gente pediu, era até surpreendente. A gente escreve para alguém no LinkedIn e fala assim, mas essa pessoa não vai responder, imagina. 2 dias depois, ela marcou uma agenda lá, vamos conversar, vamos falar de OKR, vamos falar de processo seletivo virtual, de entrevista olhando para a inteligência emocional. E a gente troca tanto que você fala assim, putz, eu saí realmente melhor dessa conversa. Eu não sei onde que assina, mas se alguém precisar que eu assine, que benchmarking vale a pena, eu assino. Eu sou fã do processo. E o Rafa conhece muito. Não, pois é, o Rafa, né? Assim, eu tô com 2 grandes nomes aí nesse assunto e o Rafa, que trabalha na Anshan, me corrija se eu estiver errado, mas a essência da Anshan é o network. Promover conexões transformadoras é o nosso propósito. Então, tá na veia. Ué. Então, eu queria te perguntar como que as empresas como a Anshan contribuem de forma efetiva para novos negócios. Vai na linha de tudo que a gente já falou um pouco. Então, o que a Anshan busca? Conectar essas pessoas, seja através de eventos. Então, a gente tem mais de 1.000 eventos organizados no Brasil inteiro ao longo de um ano. Nós promovemos benchmarks, então a Renata é prova viva também. Nós conectamos, porque nós temos mais de 4.000 empresas que são associadas. Então, nós vamos acessando os grupos. Gente, quem tem um benchmark sobre esse tema, quem pode buscar, né, se doar para esse benchmark, quem quer participar, a gente vai criando essa rede. Então, é justamente através dos nossos eventos, dos benchmarks, das ações que a gente faz, e principalmente está no nosso sangue de Anshan fazer essas conexões. Então, estava aqui mais cedo no stand da Bicorp e comecei a mandar mensagem para as pessoas que eu conheço que estão aqui no Conar. Gente, me encontra aqui no stand da Bicorp e veio um, veio dois, eu já apresentei, já conectei outro. Isso tem que ser orgânico. É a gente partir dessas conexões. E quando a gente fala 4.000 empresas sócias, imagina o tanto de pessoas cada empresa dessa tem. E como que a gente gera tudo isso? Então, o papel da Anshan é buscar e entender quais são as empresas que a gente consegue conectar melhores umas às outras. Para fazer benchmark, para fazer negócio, para buscar parcerias, para criar relacionamentos. E a gente acredita que através desses relacionamentos, nós vamos ter um atalho muito maior, as empresas podem crescer e, no fim, a gente vai atingir nosso objetivo, que é proporcionar um melhor ambiente de negócios para as pessoas, para as empresas e para a nossa sociedade em geral. Então, se quem quiser saber mais, acesse o site da Anshan. E lá tem toda a nossa lista de eventos para vocês também ampliarem o network de vocês. Tá? Mas lembre, na sua Anshan, sempre participem de atividades. Todo e qualquer evento você pode conhecer pessoas novas e pode aumentar o seu network com muita qualidade. A Bicorp é parceira da Anshan, eu vou nos eventos sempre. Eu já fui em vários. Uhum. Quando for agora, já fala, quem eu conheci novo nesse evento? É verdade. A Max também é, viu? A gente acredita há bastante tempo. E toda hora que a gente precisa, não, vamos conectar, vamos acontecer, vai resolver. E as conversas são sempre muito boas. Legal demais, gente. Eu gostei demais de tudo que a gente conversou. Foi um bate-papo super rico. Já acabou, Felipe? Já acabou. Fácil. Quando a conversa é boa, ela é verdade. Passou muito rápido mesmo. Bom, eu queria agradecer, então, vocês mais uma vez, né, pela participação, pela disponibilidade. Obrigado, Renata. Obrigado, Fábio. Bom, o Fala Expert, ele continua, gente. O Monarca acabou, né, último dia, mas se você quiser acompanhar a gente, é só procurar nas redes sociais, que a gente vai desenvolver muita coisa legal aí também. Obrigado aí por quem estava acompanhando a gente, assistindo, e até a